Você já ouviu falar de crianças que lembram com riqueza de detalhes de uma vida que aparentemente não viveram? Como explicar sonhos vívidos, nomes, lugares, datas, tudo vindo de alguém que mal aprendeu a falar? Hoje você vai conhecer uma das histórias mais impressionantes do mundo moderno sobre reencarnação. O caso de James Houston, um piloto da Segunda Guerra Mundial, e James Leininger, um menino que desde muito pequeno afirmava ser ele mesmo, só que em outra vida. Canal Mente Informada, espiritualidade com os pés no chão. Vídeos semanais com reflexões, mantras e práticas de reconexão. Se você gosta de histórias reais, casos que desafiam a lógica e nos convidam a enxergar além do óbvio, se inscreva no canal. E aproveite. Estamos preparando uma área de membros para acolher quem sente a vida meio bagunçada, travada emocionalmente, procrastinando decisões importantes, enfrentando conflitos internos, mas que busca uma alternativa leve, espiritualizada e prática para se reconectar, sem precisar de terapia formal agora. Comenta aqui o que acha dessa ideia, já se inscreve e fique atento, porque em breve vamos liberar o link para o grupo exclusivo dos inscritos. Agora, se ajeita aí, porque essa história tem detalhes tão marcantes que desafiam até os maiores céticos. O que faz um menino de 2 anos acordar gritando o nome de outro, desenhar aviões que nunca viu, relatar acidentes que não presenciou. E se no fundo a vida for mesmo maior do que aquilo que a gente consegue lembrar? Hoje vamos mergulhar no caso James Houston, a história real que virou livro, documentário e que até hoje intriga pais, médicos e estudiosos do mundo todo. O início dos fenômenos, quando tudo começou. Tudo começou de forma discreta, quase banal, como acontece com tantas famílias. James Leininger era uma criança comum, alegre, saudável, filho único de Bruce e Andrea, um casal norte-americano que jamais imaginou que teria sua vida virada de cabeça para baixo por algo inexplicável. Eles viviam em Lafayette, Louisiana, cercados de rotinas tranquilas, até que, por volta dos 2 anos de idade, James começou a apresentar comportamentos estranhos, que aos poucos fugiam totalmente ao padrão infantil esperado. Tudo se intensificou à noite. James passou a acordar assustado, gritando, preso em pesadelos tão reais que os pais sentiam o desespero. Ele chorava desesperadamente, se debatia na cama, repetindo frases como: "O avião está pegando fogo, ele não consegue sair. O homenzinho não consegue sair." No início, Bruce e Andrea pensaram que era só uma fase, mas os pesadelos não passavam. Pelo contrário, aumentavam em frequência e intensidade, e os detalhes começaram a chamar a atenção. James não apenas tinha medo de aviões, ele falava de modelos, descrevia cenas de combate, usava palavras técnicas que jamais ouvira em casa. Certa vez, ao brincar com seus aviõezinhos, James corrigiu a mãe. "Isso aqui não é uma bomba, mamãe. Isso é um tanque de combustível externo." Andrea ficou sem reação. De onde vinha aquele vocabulário? Como um menino tão pequeno poderia saber a diferença entre partes técnicas de aviões de guerra? As histórias não pararam por aí. Ao ver documentários com o pai, James apontava aviões antigos na TV e dizia sem hesitar: "Esse sou eu, esse é o Corsair, eu pilotava ele." Era como se, dentro daquele corpo de criança, houvesse uma memória intacta e vívida, de outra vida, outra guerra, outro tempo. James começou a desenhar aviões em combate, sempre com detalhes precisos: número de hélices, formato das asas, marcas de tiro, até insígnias do exército americano. Em todos os desenhos, uma cena se repetia. Um avião atingido, caindo em chamas sobre o mar. O que mais assustava os pais era a consistência.
Ele nunca mudava a narrativa, nunca se confundia com datas, nomes ou modelos. Ao contrário, quanto mais perguntavam, mais detalhes ele trazia. No meio disso tudo, James mencionava um nome: Jack Larson. Dizia que era seu amigo, que estava lá no avião com ele, que viu tudo acontecer. Mas para Bruce e Andrea, Jack Larson era só um nome qualquer, talvez fruto da imaginação fértil do filho. Pelo menos, era o que pensavam naquele momento. À medida que os relatos se tornavam mais complexos, a família se dividia entre a preocupação e a perplexidade. Procuraram psicólogos, tentaram racionalizar, buscaram explicações médicas, mas nada explicava porque um menino de 2, 3 anos sabia tanto sobre aviões da Segunda Guerra Mundial e principalmente sobre um piloto chamado James. Busca por respostas, descobertas e primeiras confirmações. Quando perceberam que os relatos de James não eram simples brincadeiras de criança, Bruce e Andrea decidiram que precisavam ir mais fundo. O incômodo se transformou em curiosidade, e a curiosidade em uma verdadeira investigação familiar. Se as memórias do filho eram reais, era preciso checar cada detalhe, por mais improvável que parecesse. O primeiro passo foi registrar os relatos de James. A cada novo sonho, cada desenho, cada nome citado, Andrea anotava tudo em um caderno. Datas, tipos de avião, cenários descritos pelo filho. Tudo era cuidadosamente guardado na esperança de encontrar alguma explicação racional. Bruce, cético por natureza, decidiu encarar o desafio como um enigma a ser resolvido. Ele não acreditava em reencarnação, nem em fenômenos espirituais, mas não conseguia negar a riqueza de detalhes nos relatos do filho. Por que James falava tanto em Corsair? De onde tinha tirado o nome Natoma Bay, que ele repetia insistentemente? E, afinal, quem era Jack Larson? Foi numa tarde de pesquisa, navegando em fóruns da internet e arquivos de guerra, que Bruce teve o primeiro choque. Natoma Bay não era um nome inventado, era o nome real de um porta-aviões americano que participou da Segunda Guerra Mundial, servindo no Pacífico, o mesmo local em que James dizia ter lutado e morrido. A partir daí, tudo ganhou uma dimensão mais séria. Ao aprofundar as buscas, Bruce descobriu que o avião Corsair realmente fazia parte do esquadrão do Natoma Bay. Mais que isso, havia nos registros da Marinha Americana o nome de um piloto que morreu em combate, abatido em uma missão sobre o mar, o tenente James Houston Jr. As informações batiam em detalhes assustadores. James sempre dizia que o avião pegou fogo, caiu no mar e não conseguiu sair. O piloto James Houston Jr. morreu em 3 de março de 1945, abatido sobre o mar, de Iwo Jima, num Corsair atingido por fogo inimigo. E o nome Jack Larson? Sim, ele também existiu. Era copiloto de outro avião naquele mesmo esquadrão e sobreviveu à guerra. Tudo que James descrevia, batalhas, colegas, rotinas, até o modo como caía o avião, correspondia aos registros históricos. Para os pais, o mistério só aumentava. Bruce tentou todas as alternativas racionais: influência da TV, conversas com adultos, algum contato improvável com documentos antigos, mas nada fazia sentido. James era muito novo, não sabia ler, não tinha acesso a filmes ou livros sobre a Segunda Guerra Mundial. E mesmo quando confrontado, mantinha a firmeza nos relatos, sem se contradizer ou criar novas histórias. Foi aí que a família decidiu ir além. Entraram em contato com veteranos do Natoma Bay, buscaram familiares dos pilotos, participaram de reuniões de antigos combatentes. Em uma dessas reuniões, James, então com apenas 5 anos, reconheceu pessoas, apontou detalhes de aviões, corrigiu adultos sobre eventos de batalha e até cumprimentou Jack Larson como um velho amigo. Esses encontros deixaram os pais e todos os presentes perplexos.
O caso começou a chamar a atenção da mídia, de pesquisadores e de estudiosos do mundo todo. Psiquiatras, psicólogos, repórteres, todos queriam entender como era possível uma criança lembrar com tanta precisão de uma vida anterior. Mas a busca da família Leininger não era apenas por respostas espirituais. Eles queriam ajudar o filho a encontrar paz, entender se havia um motivo para tanto sofrimento e descobrir se aquelas memórias podiam, de alguma forma, ser curadas. O olhar da ciência, da espiritualidade e o impacto na vida real. A história de James Leininger não demorou a ultrapassar os limites da curiosidade familiar. À medida que os relatos se acumulavam e as confirmações históricas se tornavam cada vez mais impressionantes, o caso foi atraindo o olhar atento de médicos, pesquisadores, estudiosos da espiritualidade e da mente humana. A pergunta central era simples, mas profunda. É possível que uma criança carregue lembranças reais de uma vida passada? Os pais, em busca de explicações que aliviassem o sofrimento do filho, passaram a procurar ajuda especializada. Foram a psiquiatras infantis, psicólogos, terapeutas, todos em um primeiro momento sugeriram abordagens tradicionais: terapia para traumas, análise do ambiente familiar, investigação de possíveis fontes de influência externa. Mas os relatos de James eram tão específicos, tão consistentes, que logo esses caminhos tradicionais começaram a se mostrar insuficientes. Foi então que a família chegou até o Dr. Jim Tucker, psiquiatra da Universidade da Virgínia e um dos maiores especialistas em casos de reencarnação investigados academicamente. Tucker, sucessor do pioneiro Dr. Ian Stevenson, já havia documentado centenas de relatos de crianças ao redor do mundo com memórias detalhadas de supostas vidas anteriores. No caso de James, o que mais chamou a atenção de Tucker não foi apenas a riqueza dos detalhes, mas a impossibilidade de explicá-los por vias normais. James não teve contato com filmes, livros ou pessoas que pudessem fornecer tais informações. A maioria dos detalhes, como nomes de companheiros, modelos de aviões, manobras militares e até apelidos usados na base, era desconhecida até mesmo pelos pais. Para a ciência tradicional, tudo isso desafia explicações simples. Céticos levantaram hipóteses como memórias implantadas por adultos, coincidências, imaginação infantil. No entanto, os fatos concretos não se encaixavam nessas teorias. Por outro lado, estudiosos de espiritualidade viam ali um exemplo vívido do fenômeno da reencarnação, defendido há séculos por correntes filosóficas do Oriente e também presente em tradições do Espiritismo e de algumas linhas do cristianismo primitivo. O impacto desse caso foi muito além do universo acadêmico. James se tornou personagem de reportagens, livros, Soul Survivor, depois traduzido como A Volta, documentários e debates. Famílias de outros casos semelhantes se sentiram encorajadas a relatar suas histórias e discussões públicas sobre reencarnação ganharam força renovada, aproximando ciência e espiritualidade em busca de respostas comuns. Para Bruce e Andrea, mais importante do que provar qualquer doutrina era aliviar o sofrimento do filho. Eles perceberam que, à medida que a história era validada e acolhida pelos próprios veteranos de guerra, por terapeutas, pelo reconhecimento público, James parecia mais calmo. Os pesadelos foram se tornando menos frequentes. O medo dos aviões foi sendo superado, e as lembranças, antes tão vivas, foram aos poucos perdendo força. O próprio Dr. Jim Tucker escreveu que, nesses casos, ajudar a criança a expressar o que sente, validar sua experiência sem estimular nem reprimir, é a chave para que o sofrimento ceda lugar à integração saudável da experiência. E talvez aí esteja um dos maiores aprendizados dessa história.
Ao acolher o inexplicável com abertura, respeito e coragem de buscar entendimento, a família encontrou cura e possibilitou que o filho pudesse, enfim, viver o presente. Reflexão. O que essa história realmente nos ensina? A história de James Leininger e James Houston ultrapassa os limites de um relato curioso. Ela provoca, desafia certezas e toca em feridas profundas do nosso entendimento sobre vida, morte, destino e consciência. Não se trata apenas de memórias, de guerra, mas de um convite para refletirmos sobre o que realmente somos e até onde vai a nossa existência. Ao ouvirmos um caso assim, é natural que surjam dúvidas. Será mesmo possível carregar lembranças de uma vida anterior? A consciência sobrevive à morte do corpo? Memórias podem atravessar o tempo, o espaço e os limites de uma só biografia? A ciência ainda não oferece respostas definitivas. Mesmo entre os pesquisadores, há quem prefira manter o mistério e há quem aposte em explicações psicológicas. Mas o simples fato de tantos relatos similares ao redor do mundo, com detalhes que desafiam o acaso, já aponta para algo maior acontecendo, algo que vale a pena ser investigado com a mente aberta. Por outro lado, a espiritualidade, especialmente filosofias orientais e correntes do espiritismo, sempre defenderam a ideia de que a alma é imortal, que cada vida é uma etapa de aprendizado e que nossos laços atravessam gerações. Ao olhar para a jornada de James, vemos uma criança que, mesmo sem entender, carregava não apenas lembranças de uma guerra, mas também emoções profundas, medo, culpa, a necessidade de ser reconhecido, talvez até o desejo de fechar um ciclo inacabado. Isso nos faz refletir sobre o próprio sentido dos reveses, traumas e padrões que repetimos ao longo da vida. Será que algumas angústias, medos ou paixões que sentimos hoje têm raízes mais profundas do que imaginamos? Até que ponto podemos encontrar explicações para nossos desafios apenas olhando para o presente? O caso de James inspira também um olhar de compaixão sobre a experiência humana. Os pais, que inicialmente tentaram negar o fenômeno, encontraram paz justamente ao acolher a dor do filho sem julgamento. Talvez essa seja uma das maiores lições espirituais do caso. Aceitar o mistério da existência, respeitar as experiências do outro e ter coragem de buscar significado, mesmo que a razão ainda não alcance todas as respostas. Além disso, histórias assim abrem espaço para diálogos importantes com quem também sente memórias estranhas, sonhos recorrentes, medos inexplicáveis, ou até aquela sensação de já ter vivido isso antes. E convidam o público a compartilhar seus próprios relatos, tornando o caminho de autoconhecimento menos solitário. Por fim, independentemente da sua crença sobre reencarnação, a história de James nos convida a viver o presente com mais consciência, abertura e propósito. Porque se cada vida, cada experiência, cada memória pode ser parte de uma história maior, então cada ato de coragem, compaixão e busca por entendimento deixa marcas para além do tempo. Depois de mergulhar em uma história tão marcante quanto a de James Leininger, o convite é simples, mas profundo. E você? Já sentiu que alguma memória, sonho ou sensação não se encaixa na sua vida atual? Já viveu aquele déjà vu inexplicável, aquela certeza silenciosa de que algo faz sentido mesmo sem explicação lógica? Esse é o espaço do mistério e também do respeito. No canal Mente Informada, a proposta não é impor verdades absolutas, mas criar pontes entre ciência e espiritualidade, entre razão e sensibilidade, entre histórias que se cruzam e nos ajudam a ver a vida com outros olhos. Por isso, quero te convidar a compartilhar nos comentários. Você acredita em reencarnação?
Já viveu alguma experiência semelhante com crianças, familiares ou mesmo com você? O que mais te toca ou te intriga nessa história? Sua participação não é só bem-vinda, é essencial. É compartilhando relatos, dúvidas, até mesmo ceticismo, que a gente cresce junto e aprende a lidar com o desconhecido com mais acolhimento e menos julgamento. E mais, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, sempre com respeito, profundidade e aquele olhar pé no chão sobre espiritualidade, vida após a vida, autoconhecimento e práticas para viver com mais sentido. Se você sente que sua vida está pedindo reconexão, clareza, leveza, fique atento. Em breve lançaremos a área de membros, com espaço exclusivo de troca, acolhimento e orientação. Para quem busca evoluir sem dogmas, com humanidade e espiritualidade na medida certa. Termino com um convite. Que tal olhar para sua própria história com mais curiosidade? Que tal acolher, sem medo, os mistérios que a vida te traz? No fundo, talvez a grande viagem da alma seja essa: aprender, em cada ciclo, a viver melhor, amar mais e deixar sementes de paz e consciência por onde passar. A história de James Houston e James Leininger nos lembra que a vida pode ser muito maior do que supõe a nossa razão. Que venham mais perguntas, mais buscas e, quem sabe, mais respostas vindas do coração. Até o próximo vídeo. Força, luz e mistério no seu caminho.